As maiores notícias do momento eram péssimas notícias. O grupo de caçadores coreanos que hoje desafiou um portal de 6 estrelas falhou mais uma vez. Após esse fracasso, internautas estão reagindo sobre a competição internacional de raids do próximo ano. As preocupações e ansiedades estão aumentando. Uma pessoa vendo essas notícias falou que a rivalidade com o Japão já é coisa do passado, não tem como mais bater de frente. E o outro falou que ainda ganha muito mais do que eles. Mas o mais velho que estava nesse mesmo veículo disse que mesmo assim tem de ter fé nos novatos, não é? E perguntou isso pro Seo Yu, que era o líder do departamento de resgate. Ele respondeu que isso é pra preocupar os caçadores. Vão apenas focar na chamada de emergência que estão lidando, viu? O motorista respondeu que tá só falando, porque ele é sempre tão sério, cara. Aquele outro, vendo as notícias, respondeu que as guildas de caçadores são todas iguais, no fim das contas, né? Eles que recebem toda a pressão. E o Seo Yu pensou que é a típica reclamação de um funcionário público. Mas realmente, essa é a posição deles. A agência de caçadores é uma organização majoritariamente formada por despertados de nível intermediário. Alertas, supervisão e resgate. São 3 departamentos. Com esse sistema, quando algo der errado dentro dos portais, são os caçadores de resgate que salvam os civis e outros caçadores. O principal papel do Seo Yu, por exemplo, como líder do departamento, é o de rastreador, que encontra traços, evidências e detalhes que ninguém nota. Nesse momento já estavam chegando numa outra emergência, se preparando para entrarem no portal. Esse era um portal para resgatar os membros da guilda épica. E uma pessoa se aproximou dizendo que estão trabalhando tão duro. Queridos do departamento de resgate. E o Seo Yu pensou que sempre tem gente audaciosa assim que fala com eles, desse jeito. Esse cara é um executivo da grande guilda Overcross, Baek Jun-hwan. Ele força pequenos grupos de guildas parceiras a entrar em portais de forma irresponsável, ganhando dinheiro independente se as pessoas morrem ou não. É um velho cuzão, responsável por incontáveis chamadas de emergência. Na verdade, ele deve ser o culpado por essa aqui também. O Seo Yu falou que estava com pressa, então pediu licença e rumaram pro portal. Mas o Baek Jun disse que a guilda pode oferecer uma assistência. Perguntou se tem certeza que não quer. O Seo Yu pensou que é tudo culpa dele e tá tentando aumentar a própria reputação. E respondeu que não precisam. Eles vão fazer o seu trabalho. Não precisam de ajuda de ninguém. O Baek Jun respondeu que é só uma pena. Enquanto isso, dentro do portal tomado por um bioma de selva inca, uma garota estava tentando manter o seu aliado vivo com magia de cura, só que logo foi encurralada por monstros. E quando estava prestes a ser atacada por um deles, Seo Yu cortou a cabeça da criatura com a ponta de sua lança e informou que o resgate chegou. O mais velho disse que ghouls estão aparecendo pelo caminho que eles vieram. Eles têm de achar outra saída. Então Seo Yu fez o seu trabalho. Ativou a onda silenciosa. Ele focou nos sons. Aqueles sons que ninguém conseguia ouvir. Detectou onde estavam todos os inimigos e o rastro para outra saída. Ele encontrou a rota, jogou a mulher pro ombro do seu aliado e meteram o pé. A garota estava com muito medo, dizendo que não estava em posição de reclamar também, mas perguntou se tem certeza desse caminho. O veterano respondeu que o rastreador pode ser apenas um rank D, mas as habilidades dele são do mais alto nível. Ele diz isso com confiança. Só que mais tarde até mesmo ele perguntou se tinha certeza desse caminho. Parecia que tinha mais inimigos nesse caminho do que no outro. A horda de ghouls não foi um problema, só que eles estavam ficando cansados de tanto lutar e carregar vítimas. O Seo Yu tinha certeza de que esse caminho levava para a saída. O problema é que os inimigos também sabiam disso. Ghouls não são tão inteligentes, só que a história muda quando são controlados por um necromante. Por isso, ele ativou seu 6º sentido. Ele tinha certeza de que tinha alguém por perto controlando os ghouls. Dito e feito, um círculo mágico apareceu abaixo de todos eles. Magia negra. Todo o grupo conseguiu correr a tempo, menos o Seo Yu e o veterano, que foram puxados pela magia do necromante. O veterano disse pra esquecer ele aqui e correr, Seo Yu! Mas o rastreador chutou seu aliado, salvando ele e ficando dentro do círculo mágico. Seu movimento foi completamente restringido. E o veterano disse pra aguentar, vai tirá-lo daí logo! Mas o Seo Yu respondeu que não, e disse ao gerente Lihan que se não saírem agora vão todos morrer. Ele tem que sair com todo mundo e com as vítimas, rápido! O gerente só pediu perdão. E o Seo Yu falou pra não agir como se ele já tivesse morto. Ele não tem intenção de morrer hoje. Paralisado e cercado pelos ghouls inimigos, ele perguntou se estava brincando com eles desde o início, não é? Esse, diante dele, o necromante, era Caracal, boss dessa masmorra, e respondeu que esse era o plano. Mas ele surpreendeu o garoto. Ele é muito bom fugindo. E perguntou como conhece a planta desse templo tão bem quanto ele. Ele respondeu que se deixá-lo vivo, talvez ele conte. O necromante disse que não tem porquê. Vai só transformá-lo num ghoul também. Seo Yu foi amaldiçoado.
A cura e regeneração dele foram diminuídas, cortadas. Ele foi virando pó aos poucos. E pensou que com a ajuda do gerente talvez saísse vivo daqui. Ou talvez não. Os líderes e executivos de guildas, ao invés de salvarem vidas, só querem dinheiro e mais dinheiro. Num mundo repleto de pessoas assim, o herói que salvou ele, por não ser capaz de salvar mais ninguém além dele, chorou naquele dia. Por isso o Seo Yu quis ser que nem ele, um caçador de departamento, um caçador que protege os fracos. Então ele pensou que não poderia morrer aqui. Novamente ativou sua sinestesia e o sexto sentido, tentando achar alguma coisa, qualquer coisa para salvá-lo. Ele detectou dentro do templo um monumento brilhando, rachado, e o sistema lhe respondeu lhe cedendo acesso aos registros de uma classe oculta. E o necromante Caracal disse que ele estava se debatendo até o fim. Acabaria com o sofrimento dele de uma vez. Os Ghouls partiram para cima dele, para matá-lo de uma vez. E o sistema perguntou se ele gostaria de mudar de classe para o arquiteto de dungeons. Nesse último momento, é claro que ele aceitou, né? Não tinha nada a perder. Assim que a transformação começou, o tutorial iniciou. Ele viu os vários fragmentos desse mesmo templo. Várias visões, várias perspectivas diferentes. E nem mesmo o Caracal estava entendendo nada, porque, de repente, aquele merdinha sumiu. O Seo Yu realmente foi para um outro espaço. E agora, diante da sua tela de sistema, ele viu que era Seo Yu, nível 10, com uma missão de troca de classe em progresso. Seus status eram medianos, vida 80, força 17, agilidade 20, mana 30 e defesa física 16. Ele ainda tinha sua sinestesia, sexto sentido e ondas silenciosas. E ele se perguntou se a antiga classe dele, o observador, se foi. O lugar que ele estava então era uma zona do tutorial, da sua nova classe. O sistema informou que ele tinha de usar as funções do mapa para matar 20 Ghouls que se infiltraram no labirinto, dentro de 24 horas. A recompensa é a mudança de classe para o arquiteto de dungeons. A missão seria cancelada se ele fracassasse. O Seo Yu entendeu o resto, mas se perguntou o que é funções do mapa. Assim que ele disse isso, um mapa 3D em holograma do labirinto apareceu diante dele. Era surpreendentemente fácil de ler. O ponteiro brilhante era ele, o verde. Os outros vermelhos eram os inimigos em volta do labirinto. Ele entendeu como tudo funcionava. Se ele usasse esse mapa para caçar os Ghouls em um dia, poderia conseguir a sua nova classe. Pode parecer loucura para alguns caçar tantos monstros num lugar tão grande em tão pouco tempo, mas para ele, um rastreador, isso é bem possível. Então ele começou o trabalho. Por que não? A caçada foi fácil e rápida. Quando ele matou o 16º Ghoul, faltando somente 4 e 30 minutos para acabar, ele subiu de nível. Ele só tinha 30 minutos para matar 4. Precisava ser bem rápido. O tutorial estava bem mais tranquilo do que o esperado em questão de dificuldade. Ele conseguiu facilmente as armas dos Ghouls, suas garras, e usava sua habilidade de mapeamento para lidar cuidadosamente com todos eles. Ele estava caçando e matando os Ghouls num ritmo agradável. Tinha certeza de que conseguiria cuidar disso no tempo estipulado. Isso até ele ver aquela coisa perseguindo ele. Era um Ghoul bem maior do que os outros. Diferente. Ele andava sozinho, perseguindo o Seo Yu pelo labirinto. Não só levaria muito tempo para matá-lo, como também o Seo Yu nem sabia se conseguiria fazê-lo. Mas se tiver de matá-lo, precisaria se livrar dos outros rapidamente para conseguir um pouco de tempo. E bem nesse momento, o grandão se aproximou. Não sozinho, mas com os outros 3 Ghouls restantes do mapa. O Seo Yu não estava esperando que ele andasse em bando. Até agora estava andando sozinho. Nesses últimos minutos, ele não olhou o mapa. Por isso acabou nessa situação. Ele cometeu um erro. Primeiro, ele revisou seu plano. Para começar, só conseguiria lidar com 2 Ghouls de uma vez. Portanto, ele tinha que sair dali urgentemente. O problema é que ele estava cercado. Teria que passar por eles matando pelo menos um. Não importa o quanto ele pense nisso, é como um checkmate. Talvez esse seja o limite dele, como um caçador de rank D. A situação já era ridícula desde o início. Se tudo é apenas um tutorial para ser um arquiteto de dungeons, ele agiu como se fosse um tutorial, então partiu pra cima que nem um maluco, ativando o seu 6º sentido. Isso fez com que ele descobrisse um bloco giratório, conectando o 6º sentido com o mapa. Ele não entendeu muito bem no primeiro momento, mas quando analisou o mapa, tinha literalmente uma mãozinha indicando: gire essa parede aqui. Então, quando ele girou a parede, ele foi pro outro lado e os Ghouls ficaram. Isso isolou um dos Ghouls e ele o matou. O Seo Yu falou que isso é bem conveniente. Vai ajudar a matá-los agora. Ainda há tempo para completar a missão. Ele usou a habilidade de girar a parede para ficar desaparecendo, aparecendo e pegando os inimigos desprevenidos. Quando só o gigantante mutante sobrou, o pegou desprevenido também, fincando a faca no seu pescoço, mas ainda assim
Ele resistiu, pegou o rosto do seu Yu com suas garras e tentou esmagá-lo, mas ele o finalizou com a sua faca, dizendo que não chegou até aqui para morrer. O tutorial foi completo. Ele obteve sucesso em mudar a classe dele para o Arquiteto de Dungeons. E obteve 2 habilidades como Arquiteto de Dungeon: o Rei da Dungeon e o Portal. Os gols que ele derrotar enquanto estiver com o Rei da Dungeon ativo serão incorporados como monstros da dungeon dele. E ele finalmente completou a mudança de classe. Enquanto isso, do lado de fora daquela dungeon, o gerente estava tentando retornar para salvar o seu Yu, mas a equipe falou para tomar cuidado. É como se de conversa o portal desapareceu e perguntaram onde é que ele acha que vai achar o seu Yu. Só que o próprio apareceu com um guarda-chuvinha, comendo um picolé, perguntando do que eles estão falando. Podem só tomar um picolézinho para comemorar que completaram a missão. Mais tarde ele estava analisando o seu portal. É uma habilidade que permite prender oponentes na dungeon. Aparentemente vai ser a principal habilidade dele fora do labirinto. É uma habilidade de rank S. Só que tem um aviso: os inimigos podem sair da dungeon derrotando o boss e ficarão mais fortes por isso. Então, ele não pode prender inimigos de forma imprudente. O portal é invisível para os outros. É fácil prender alguém lá dentro. Só que para sobreviver aos inimigos fortes que ele vai enfrentar no futuro, precisa encher a dungeon com monstros fortes. Até agora, ele só tem gols. E para fazer isso, para encher a sua dungeon, ele precisa matar inimigos com a habilidade do Rei da Dungeon. Nesse momento, ele estava esperando uma pessoa que finalmente voltou, a Yeon-hee. Ela trouxe uma sacola lotada de maçã para ele, dizendo que as frutas sempre estão sobrando e afinal são vizinhos há 5 anos, né? O seu Yu perguntou: a propósito, como é que vai a escola? Tudo certo? Ela respondeu que a escola é sempre a mesma, né? Nesse momento eles passaram por uma emergência. Uma mulher foi retirada do local porque uma quebra de portal aconteceu. Só que ela estava desesperada porque a filha dela ainda estava lá dentro. Analisando o hotel gigantesco, o Sou Yu soube na hora que era uma quebra. Quando uma dungeon é negligenciada por muito tempo, os monstros lá dentro rompem o portal e atravessam para o mundo humano. Ele pediu perdão para Yeon-hee e perguntou se poderia pegar as maçãs depois. Ela respondeu que sim, mas perguntou o que ele vai fazer. O Sou Yu faria o seu trabalho como caçador de resgate. Ele ultrapassou a faixa amarela mostrando o seu crachá e um dos guardas perguntou por que ele tá sozinho. Ele respondeu que o resto do departamento de resgate chegará logo, mas ele vai entrar primeiro. O guarda respondeu que não pode. Há um bando de goblins vermelhos lá dentro. É muito perigoso ir sozinho. Ele respondeu que é exatamente por isso que precisa ir logo. Ele ouviu dizer que tem uma criança lá dentro do hotel ainda. E como a guilda que deveria estar ali primeiro não chegou, ele vai ficar bem. E na verdade não tá sozinho. Originalmente o portal desse hotel deveria ter sido concluído pela guilda Han-nu, que é responsável por essa área. As pessoas confiam nas guildas para concluir os portais e seguirem com suas vidas diárias. Mas guildas não dão atenção a portais que não são lucrativos. Como resultado, quebras de dungeon acontecem frequentemente em portais de baixo rank, levando a tragédias. Ele se deparou com uma cena terrível. Os vários funcionários do hotel mortos na recepção. O seu Yu ativou o sexto sentido e mandou pararem de se esconder. Tem algo de que ele gostaria de tentar. E também já viu onde eles estão. De fato, os goblins vermelhos investiram contra ele e ele devolveu, abrindo o seu portal. Os goblins, ainda no ar, foram sugados para dentro do portal. Todos foram para a dungeon do próprio seu Yu e mortos pelos ghouls lá dentro. Ele estava realmente começando a usar a sua nova classe. O Goblin Vermelho é um monstro de 1 estrela, uma espécie que se move em volta do seu líder. Em todos os aspectos, não são muito diferentes de goblins normais, exceto por uma coisa: eles são bem mais inteligentes e fazem emboscadas bem mais efetivas. 3 goblins nesse momento se lançaram contra o primeiro gol do labirinto, mas o seu Yu não deixou isso acontecer. Ele girou uma parede, impedindo os outros 2 goblins e isolando o gol com o primeiro coitado. O seu Yu falou que estavam tramando um truque enquanto ele não estava olhando, né? Aparentemente eles estão acostumados com o ambiente da dungeon também. É ótimo que os ghouls estejam caçando por ele. É legal não fazer nada. Mas como tem muitos goblins nessa dungeon, ele vai ficar de olho. Pode continuar com esses pequenos truques traiçoeiros, porque na dungeon eles são a presa. Enfim, seu Yu chegou até o 17º andar do hotel e encontrou a criança, Somi. Ela estava chorando com muito medo, mas ele disse que já cuidou de tudo, então poderia sair. No caminho, ela perguntou se o tio realmente se livrou de todos os goblins. Ele respondeu que sim. Pensou que de certa forma foram os ghouls, mas foi por conta dele, né? À medida que ia subindo, os goblins estavam utilizando seu olfato para detectá-lo, constantemente procurando pelos humanos escondidos.
escondidos. Se o seu Yu não tivesse aparecido logo, a Sumi teria sido pega por eles. Antes de entrar no elevador, ele recebeu um aviso do sistema. Cerca de 50% dos defensores da dungeon foram aniquilados. Ele deixou a Sumi no elevador, dizendo que a mãe dela tá esperando lá embaixo. Ele vai ficar aqui para pegar os malvados que restaram. E quando verificou a sua dungeon, percebeu que os goblins estavam causando problemas. Mataram metade dos seus ghouls. Nesse ritmo, morreriam todos, porque o Rei Goblin Vermelho estava lá, usando a sua lâmina de fogo. Ele poderia fazê-lo lutar de uma vez por todas contra o boss da sua dungeon, mas tem o risco do chefe perder. Daí vai ser ainda mais problemático. Nesse caso então, já que tinha de verificar algo lá dentro, ele mesmo entrou. E já de cara se deparou com seus guardas ghouls mortos. Mas pediu pra parar de importunar seus ghouls, tá legal? Daí girou a parede, tirou o Rei Goblin de perto dos seus guardas e agora estavam um diante do outro. O seu Yu invocou a sua lâmina e o Goblin Vermelho balançou a lâmina flamejante contra ele. O corredor era estreito, não tinha muito pra onde esquivar. Então o seu Yu estava esquivando pra trás, se distanciando cada vez mais. Ainda assim o seu corpo estava bem mais de leve em comparação a antes. Ele alcançou um novo nível graças à sua classe. Ele tá nível 24 agora com 150 de estamina, 45 de força, 40 de agilidade, 90 de magia e 48 de defesa. Ele realmente sentia que estava diferente de antes. E disse pro próprio Rei Goblin que originalmente planejava só testar as coisas e utilizar seus ghouls, mas ele pode lidar com isso sozinho. O próximo golpe do seu Yu fraturou alguns ossos do Rei Goblin, que devolveu arremessando o caçador para longe, mas talvez ele nem conseguisse mais empunhar a sua própria espada, nem nenhuma outra arma. Seus braços estavam bem feridos. Agora o seu Yu estava numa posição perfeita, então verificou aquilo. Ele perguntou o que aconteceu com o Rei Goblin, cadê toda aquela animação dele de antes? Se ele é o rei da gangue, deveria mostrar um desempenho digno, a não ser que estejam com medinho dele. O Rei Goblin, enfurecido com isso, injetou ainda mais fogo na sua lâmina e partiu pra cima. E o caçador respondeu que ele precisava valer o investimento, tá legal? Daí os espinhos que estavam no teto desceram sobre o Rei Goblin. Tudo o que sobrou do seu corpo pra fora da armadilha foi o braço ainda segurando a lâmina. Custou 20 ouros pra instalar essa armadilha, mas rendeu frutos. Desempenho garantido. Graças a mais essa morte, mais essa conquista, ele subiu de nível. O bando de goblins vermelhos derrotados, utilizando o rei da dungeon, foi incorporado à dungeon também. Quando ele saiu do hotel, se deparou com seu gerente. E o seu Yu perguntou se ele tá aqui. O gerente respondeu que tá aqui faz tempo, seu porra. E perguntou que caralhos ele fez sozinho. Ele tá bem? É verdade que ele cuidou de goblins vermelhos? Ele respondeu que não se lembra muito bem não. Ele bateu a cabeça recentemente, sabe? Ele respondeu pra falar a verdade. Todo mundo disse que os goblins desapareceram depois que ele entrou. Ele respondeu que talvez se lembre se comeu um bife, um churrasquinho. Mas um homem de repente se aproximou, pedindo perdão pela intromissão, e disse ao departamento de resgate que é o gerente Kwon Seung-gun, representando a guilda Hanu. O pessoal da equipe de resgate não estava muito afim de conversar com o gerente de guilda. Primeiramente, ele agradeceu sinceramente pela cooperação em resolver a quebra de dungeon, mas foi direto ao ponto. Prefere que se abstenham de entrevistas sobre esse incidente. A guilda Hanu não quer que esse incidente se espalhe para o público. Vão começar o hotel pelos estragos. Mas caso surjam notícias ruins sobre isso, deixaria os cidadãos mais ansiosos ainda. Naturalmente, podem fazer uma generosa doação ao departamento. Agradeceriam se pudessem compreender. O seu Yu pensou que é assim que silenciam as pessoas. Mas o cara não tá completamente errado. Diferente do departamento de caçadores, o qual é composto majoritariamente por rank D, a guilda Hanu tem uma grande variedade, podendo chegar até o rank S. Por conta disso, as pessoas naturalmente têm mais confiança nas guildas que possuem mais poder e acreditam que eles são heróis que salvam as pessoas. A maneira como essas guildas exploram essa confiança deixa ele bem puto, mas ele sabe que essa é a realidade e ele não pode mudar isso sozinho. Ele pegou no ombro do Kwon dizendo que, claro, entende completamente, pensando que já não planejava fazer uma grande comoção sobre isso. E mesmo que o fizesse, ia ser abafado graças à associação. E não faria bem nenhum chamar mais atenção pra ele. Mas ele disse que, no entanto, não tem certeza de quanto ele planeja doar. Talvez tenha que continuar limpando a bagunça deles, não é? E o seu Yu foi totalmente honesto com ele. 10 bilhões e não se fala mais nisso. O Kwon se perguntou, 10 bilhões? Na manhã seguinte ele estava na praça, de boa, tomando um chazinho gelado. Após lidar com aquela quebra de dungeon no hotel, ele recebeu 2 dias de folga. Resolveu praticamente todo o problema sozinho e ainda conseguiu o dinheiro da guilda. O problema é que seus colegas de trabalho estão olhando
meio estranho pra ele, se perguntando se ele é mesmo o seu Yu. O cara conseguiu lidar com um grupo de goblins sozinho? E ele não tem por que responder nada. Se a notícia do seu redespertar se espalhar, as coisas podem ficar bem irritantes. Por agora, ele vai só focar em gerenciar a sua dungeon. Primeiro, ele vai utilizar seu ouro para reparar as paredes da dungeon e reaparecer com os monstros. Atualmente a durabilidade estava em 80 de 150, quase metade. Reparar todos os blocos danificados e paredes iria custar um total de 34 ouros. E para reviver um Ghoul, 1 ouro, 2 goblins, 1 ouro, e um rei goblin vermelho, 3 ouros. A moeda do ouro é a moeda universal para os caçadores, e é fácil de calcular, porque é a mesma moeda para todas as dungeons. O problema é que é insanamente caro para consertar tudo. 53 ouros é coisa de 5,5 milhões de won, é quase o dobro do salário dele. Ainda assim, visto que ele juntou 80 ouros até agora, deveria ao menos investir esse tantinho. Mas daí ele recebeu uma ligação muito inoportuna. Era uma mulher que estava ligando para ele na folga. E ele respondeu que tá de folga, tá? Então vai direto ao ponto. O capacho do departamento. Ela respondeu que tanto faz, ele só deve estar vadiando no parque mesmo, mas é bom que esteja de folga. Significa que tem tempo de sobra para utilizar suas habilidades. E perguntou se pode rastrear alguém para ela, né? Essa é a Lee Jong-hye, do departamento de monitoramento. Mas ele ficou em silêncio porque tinha tirado o celular da cara, pensando que provavelmente não precisa recriar todos os monstros da dungeon. Ele pode reduzir um pouco os seus gastos. Se necessário, será até mais rápido se ele intervir pessoalmente mesmo. Se realmente tiver de... Pelo amor de Deus, ele mandou a mulher calar a boca, que ela tava falando até agora. E disse que se ela é do departamento de monitoramento, rastreia essa pessoa por conta própria. Ela respondeu pedindo, por favor, ela compra comida pra ele. Uma linda e delicada senhorita está implorando pra ele, é isso que ele responde? Ele perguntou, linda e delicada? A Jong-hye respondeu que ainda mais, assim que escutar quem é, vai querer procurar pessoalmente. É o Kang Tai-san. O seu Yu disse que é. Sinceramente, gostaria de vê-lo mais uma vez. Se alguém do calibre desse cara, vai achar rapidinho. Mais tarde ele tava ainda na praça, vendo uns velhos jogando Go. É claro que ele não tava assistindo, tava perdido em pensamentos. Ele podia sentir de longe, mas de perto não é brincadeira não. Um dos velhos tava com uma aura vermelha escura, que apenas despertados poderosíssimos tinham. Mas deixando a aura de lado, se perguntou se é realmente esse cara. Parece bem diferente do que imaginou. Parece só um velho. Um dos idosos perguntou pro seu Yu se por acaso ele sabe jogar Jangi? Ele respondeu que sim, um pouco. O homem velho perguntou se tem uma dica pra ajudá-lo a vencer aqui. Na hora que ele foi ajudar, seu sexto sentido foi ativado. E uma explosão aconteceu numa árvore ao fundo, porque o outro velhote disparou as peças de Go, que criaram uma cratera na árvore. E o outro velhinho falou que pode ignorar que se aproximou dele com segundas intenções. Mas isso não dá. O seu Yu pensou que realmente é ele. Um dos únicos Rank S da Coreia. Um caçador conhecido por transformar tudo que tem em mãos em armas mortais. O Kang Tai-san, caçador de Rank S, mestre das armas, falou que não pode ignorar os palpites inúteis dele sobre o jogo. Só que logo a Jong-hye apareceu para chamar a seu mestre. E o Kang perguntou se o moleque é do departamento de monitoramento. Ele respondeu que não, é só um rastreador de resgate. O Kang respondeu que ele tem movimentos bem arrogantes para um guia. E respondeu que o defeito dele é ser talentoso demais, não é? A Jong-hye perguntou por onde esteve, procurou ele por toda parte. Ele respondeu somente que estava precisando de um momento. Ela respondeu que os estagiários já estão reunidos, tem que voltar. Mas perguntou pro seu Yu como é que ele encontrou uma pessoa que nem mesmo o departamento conseguiu achar. Ele respondeu que é altamente capacitado. Só isso. O trabalho tá feito. Mas antes dele partir, o Kang Tai-san perguntou pra onde tá indo, pivete arrogante. Ele é um caçador do departamento também. E pediu para segui-lo. Quer verificar se o garoto é tão bom assim mesmo. Mais tarde no departamento, o velhote tava dizendo que despertados possuem sua capacidade máxima. Significa que não importa o quanto um Rank C se esforce, nunca escapará do Rank C. No entanto, o sistema não define tudo. Artes marciais não podem ser medidas com números. E já sacando sua espada, disse que em outras palavras, significa que pode ficar mais forte dependendo da sua proficiência. Por isso que eles do departamento estão todos reunidos ali hoje. Só que uma das pessoas que estava no palco para a demonstração era o seu Yu. Ele não queria estar ali não, na verdade. O mestre
mestre Kang Tai perguntou para um dos recrutas há quanto tempo tá recebendo seu treinamento. Ele respondeu que há 4 meses, senhor! E o pessoal da plateia disse que ele é um dos poucos caras que são rank B do departamento. O mestre disse que ele tem potencial, por isso que tá aqui agora. Então ele fez uma pergunta. O que ele acha que é necessário para manejar uma espada apropriadamente? Ele respondeu que uma força imparável e compreensão de suas próprias habilidades. Daí perguntou pro pirralho arrogante o que ele acha. O Soyu respondeu sem problemas que é a vontade de empunhar uma espada. Houve um rebuliço na plateia porque o pessoal achou a resposta dele uma merda. O Kang Tai-san devolveu o que ele respondeu sem cuidado, mas o Soyu tinha certeza da sua resposta e pensou que o mestre, como esperado, é esperto para um rank S, não é? O Kang Tai explicou que para uma atitude com uma expressão tão descuidada, realmente arrogante, garoto. Mas essa é a resposta correta. É claro que o outro aprendiz ficou muito irritado, perguntando como assim essa é a resposta correta, mesmo deixando de lado e que ele sequer é um estagiário e tá aqui. O Soyu se perguntou por que esse cara tá agindo assim por uma pergunta, o cara é uma criança. E o Kang Tai já se adiantou dizendo que esse é um lugar em que qualquer um com as qualificações certas pode estar. E faria também uma coisa diferente do seu planejamento inicial, mas vai dar a eles dois um teste. Precisam provar suas respostas nele. O outro discípulo, ele aceitou. O Soyu respondeu que não, obrigado, ele não tá afim não. O Kang Tai disse que então não tem escolha a não ser escolher o jovem grandalhão como planejado, mas perguntou se tinha certeza. Passar no teste significa se tornar discípulo dele. O Soyu pensou que ser discípulo de um rank S, além de torná-lo mais forte, também o faria ter uma chance de subir mais alto. O Kang Tai perguntou o que acha. Novato, acha que tá preparado? Se sente mais motivado? Ele respondeu que mais do que o suficiente. Mais tarde estavam numa arena fechada. O teste era simples. Eles vão utilizar a habilidade passada pelo próprio Kang Tai para quebrar o máximo da pedra etérea. Quem conseguir mais se tornará seu discípulo. A pedra etérea é imbuída com poder mágico e só pode ser achada num templo. O Soyu ouviu dizer que apenas despertados poderosos podem quebrá-la, mas ainda assim se perguntou o que quis dizer com passar habilidade. Que habilidade? E o grandalhão tava pedindo motivação, torcida pro pessoal do departamento. Só a Jong-hye não tava torcendo, só não tava entendendo a situação também, nem porque o Soyu tava ali. Mas ele pensou que ainda assim essa era a sua chance. O mestre Kang Tai disse que a partir de agora passaria sua habilidade. É claro que se não sentirem nada, tem de ter em mente que serão desqualificados imediatamente. Nesse momento, ele liberou sua aura da espada, que deixou os dois novatos, coitados, sem nem conseguir respirar direito. Aparentemente, o seu Yu tinha de aguentar isso para receber essa habilidade. Ele sentia sua consciência se esvaindo, mas no fim disso tudo, no fundo de sua mente sentiu algo, conseguiu ver algo. Ele viu uma lança e adquiriu a habilidade. Ele conquistou a mente serena e a lança do Rei Dragão. O velhote falou que pela expressão deles, os dois têm certamente o necessário para aprender a habilidade. Os dois estavam acabados, com o rosto de pura agonia, catatônicos. As pessoas normais que estavam ali só pra assistir, grande parte delas desmaiou. E o Kang Tai perguntou quem se provaria primeiro. O grandalhão já deu o passo à frente, empunhou sua espada grande de 2 mãos e pensou que agora tiraria a motivação daquele que ousou desafiá-lo. Força de vontade, pelo amor de Deus, aquilo é palhinha pra boi dormir. E pensou que o garoto é suspeito desde que entrou com o velho. Não sabe como um rank D conseguiu resistir à herança da habilidade, mas é só um cara que comprou o caminho até ali. O seu golpe com a habilidade arrancou uma lasca gigante da pedra etérea. O pessoal em volta perguntou como quebrou tão fácil. Se ele é tão forte assim, não deveria nem estar no departamento. E o Kang Tai falou que o garoto conseguiu masterizar a lança do Rei Dragão. Isso é bom? Daí o grandalhão passou pelo seu Yu dizendo que não vai conseguir roubar a vaga dele, não. Ele respondeu perguntando que vidinha é essa dele, com medo de um novato, pisando em ovos pra sempre. O mestre disse pra pararem de brigar. Agora é vez do novato logo de uma vez. Que pensou que retrucou só porque o cara encheu o saco dele. Mas ele realmente era bem poderoso em termos de força bruta. Mas usar essa habilidade não é questão somente de força. É um teste para provar sua própria resposta. Além do mais, o mestre Kang Tai disse que a sua resposta era a correta. A vontade de empunhar uma arma. É verdade, ele respondeu isso casualmente, mas é porque essa é exatamente a sua resposta. Ele se perguntou por que portava uma arma até agora, por que fazia parte do departamento de resgate, por que matava monstros, por que sempre se lembrava daquela pessoa que o salvou, por que continuava salvando pessoas. Eram todas outras perguntas, só que todas respondiam por que ele porta uma arma. Por isso que ele se tornou um caçador. Para atingir seu objetivo também, ele precisa ficar mais forte. Ele usou a lança do Rei Dragão, o golpe perfurador de corações. E quando viram o estrago que ele causou na pedra etérea, todo mundo ficou muito chocado. O Kang Tai não pareceu reagir, mas o veterano de antes perguntou que
porra é essa? O Seo Yu tinha aniquilado a pedra. Ele pediu perdão pro Siwoo, dizendo que parece que o Júnior vai roubar a posição dele, né? O mestre explicou que armas e habilidades são meras ferramentas. Não importa que arma tenha, deve conhecer primeiro a si mesmo, liberar seu verdadeiro poder. Ele, novato Seo Yu, a partir de hoje é seu discípulo. E sabe o que eu vou pedir pra você agora, né? Você já sabe o que eu vou pedir, já sabe o que tem que fazer e tá aqui me ouvindo só ainda? Deixa o likezinho aí. Mais importante pra gente, deixa o like. É legal, deixa o like aí. Voltando, por algum motivo, a amiga e vizinha do Seo Yu, a Yeon-hee, tava apanhando na rua pra um pessoal da escola dela. O valentão bonitão disse que deveria ter saído quando ele mandou. Aconteceu porque não ouviu ele. E uma garotinha fumante informou que, como colega de classe, quebra o coraçãozinho dela. Ver a querida Yeon-hee acabar assim só por ser uma curiosa. E perguntou se queria tanto ajudar a amiga dela assim. Mesmo assim deu um tapa na cara do Jin-tae. Isso não se faz. O próprio Jin-tae falou que é uma pena. Agora não tem amigos pra ajudá-la. A amiga dela pulou do prédio por vontade própria e agora tá internada no hospital. E o que ela vai fazer? A Yeon-hee só devolveu com um olhar furioso e ele bateu mais nela. Foi só motivo pra ele bater de novo. Mas de repente, alguém que servia ao Jin-tae, que o chamou de o jovem mestre, um caçador de rank B, se aproximou. O Jin-tae falou que tá partindo agora e falou pra cuidarem da garota aí, pra não fugir. O rank B vem com ele também. E o caçador perguntou pra onde estão indo. Ele respondeu que, obviamente, pra um lugar vazio. Podem brincar até satisfazerem seus corações. Enquanto isso, a Jong-hye tava dizendo ao Seo Yu que deve ser ótimo, né? Ele se tornou discípulo de um caçador rank S e o mestre ainda fez ele escolher uma arma de graça. O Seo Yu fez exatamente isso e pegou a Loga, a lança da evolução. Tinha somente 50 de durabilidade, mas o efeito único é que pode evoluir para uma forma que condiz com a vontade do usuário. A Jong-hye falou que tiveram tantos eventos estranhos hoje. Ela já passou do horário dela de largar o trabalho também. O Seo Yu perguntou como assim trabalho? Por acaso é isso que ela faz dentro do departamento? Só que do lado de fora tinha uma pessoa procurando pelo Seo Yu. Tava sendo barrada pelo segurança, mas ele mesmo apareceu e perguntou se aconteceu alguma coisa de errado. Ela respondeu que sim. Essa mulher era a mãe da Yeon-hee e disse que ela foi arrastada pra faixa amarela. Ele perguntou quem foi que fez isso. Enquanto isso, dentro de uma dungeon que parecia uma floresta, os amiguinhos do Jin-tae perguntaram se tudo bem vir pra cá. Ele respondeu que sim, não é à toa que trouxe um caçador de rank B com eles. O que ele quer ver é a garotinha aqui lutando contra um monstro. E perguntou se a Yeon-hee tava assustada, é? Eu vou dizer que são monstros fracotes. Se lutar com a mesma convicção que bateu nele, vai ganhar facinho. Nesse momento ela escapou e tentou correr. Mas o Jin-tae só disse pro caçador pegá-la. A Yeon-hee sabia que realmente faria ela lutar, porque o cara é maluco. O Jin-tae é como se fosse um psicopata. Não é à toa que arrumou problemas com a sua amiga, mas a sua corrida foi interrompida pelo rank B, que só colocou o pé na frente pra ela cair. Ela gritou por ajuda, só que não tinha mais ninguém além deles ali. As primeiras criaturas se aproximaram, o caçador de rank B se preparou, mas ainda assim, os disparos dos monstros acertaram a garota fumante e ela morreu. Na mesma hora, uma lâmina perfurou seu coração. E o rank B disse que seu mestre deveria voltar imediatamente. O Jin-tae perguntou que merda foi essa? E ele respondeu que são Stinghawks, insetos gigantes. Eram como vespas assassinas gigantescas. O Seo Yu também já estava lá dentro e agradeceu pelo seu amigo ter aceitado o pedido. Ouvi dizer que foi ele que contou à chefe onde que a Yeon-hee estava. E o Jong-min do departamento de combate respondeu que só estava fazendo o seu trabalho, um relatório de uma missão pessoal. E disse pra ele tomar cuidado, viu, Seo Yu? Ele respondeu que não tem por que se preocupar, mas de qualquer forma, o lugar parecia péssimo. A faixa amarela é uma zona isolada onde a área saiu do controle após uma quebra de dungeon. Os monstros dessa zona não são tão fortes, mas são espertos, se adaptaram ao ambiente terrível desse lugar e usam isso a seu favor. O Seo Yu já tinha matado vários insetos monstruosos, só que eles não paravam de aparecer. Ainda assim pareciam bem mais fracos do que goblins vermelhos. Mas se você não for um despertado, é difícil sobreviver aqui. Então ele foi com pressa salvar a Yeon-hee. Só que no meio do caminho, mais hordas de insetos apareceram. Então ele finalmente devolveu com o seu portal, mostrando o que os goblins estavam fazendo com os insetos lá dentro. E disse que poderia chamar quantos amiguinhos quisesse. A horda de vespas fez isso e chamaram vários amiguinhos. Todos eles avançaram contra o Seo Yu, que pensou em fugir no primeiro momento, pensando que estava ficando um pouco perigoso. Por enquanto, os monstros da dungeon começaram a diminuir bastante. Se ele mandasse mais insetos pra lá, a dungeon com certeza iria colapsar, mas do lado de fora ainda eram muitos pra lidar. O último recurso dele foi o seguinte: ele invocou o portal sugando os insetos pra dentro dele
e depois colocou o portal dentro da água, o que afogou todos os insetos lá dentro. Ficou um saco, ficou todo sujo, nojento, e de resto de inseto, sangue, água. O seu Yu admitiu que seria um saco reparar a dungeon de novo, mas ainda assim o método funcionou. Tava bem mais quieto agora. Do lado dele, né? Porque o pessoal da escolinha da pesada lá ainda tava fugindo das vespas. O Jintai perguntou por que estavam sendo perseguidos ainda. Ele não é um rank B? Não consegue lidar com esses insetos? Por que tá fugindo? Ele respondeu que são muitos. Se parasse pra lidar com eles, o jovem mestre ficaria em apuros. Ele respondeu que já tá puto por isso. Agora tem um rank B completamente inútil do seu lado. O outro amiguinho dele também teve suas pernas cortadas e depois foi mutilado pelos insetos. Finalmente o caçador parou pra lidar com os monstros. E é claro que eles aproveitaram essa brecha pra atacar a Yeonhee e o Jintai. Só que um outro caçador surgiu matando os insetos. O Jintai perguntou, quem foi que fez isso? E o seu Yu respondeu que foi ele, um cachorrinho do departamento, seu porra. Foi ele que arrastou Yeonhee pra cá, não foi? Nesse mesmo momento ela partiu pra abraçá-lo, chorando. E ele respondeu que é a primeira vez vendo ela chorar. E o Jintai disse pro caçador do departamento que sabe como sair daqui. Então vai pegá-los e levá-los para a saída. A Yeonhee disse pra só ignorar ele, ela só quer sair daqui. Ele respondeu pedindo perdão. No segundo seguinte desmaiou ela com um golpe, dizendo que acabaria com isso rápido pra levá-la pra casa. E o Jintai perguntou o que ele pensa que tá fazendo, hein? Ele respondeu que fez isso com ela porque é algo que ela odiaria ver. O Jintai perguntou se tem ideia de quem ele é? Ele respondeu que como caçador do departamento é impossível não reconhecer a fuça dele. Park Jintai, filho do juiz da Suprema Corte Park Bun-jin, violência escolar, roubo, dirigir sob efeito de álcool ou drogas, tudo que pode imaginar. Ele cometeu vários crimes e pagou pra se safar deles porque o pai dele é juiz. E o Jintai perguntou o que faria sobre isso, hein? Ele tava falando isso até tomar um chute na canela e cair de joelhos. O seu Yu perguntou se deve ser legal, né? Se livrar de tudo com dinheiro. Por que não tenta comprá-lo pra não espancá-lo aqui e agora, hein? Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, já segurando na gola da camisa do Jintai, seu Yu foi interrompido por aquele caçador que servia a ele. O Jintai falou que agora já é tarde demais pra implorar por misericórdia. Ele nunca vai ganhar de um rank B. Realmente, o cara de cabelos grisalhos longos era bem rápido, habilidoso com a faca. Mas o seu Yu conseguiu bloquear tudo com a sua lança, dizendo que deixaria passar só com um aviso, mas ele cruzou a linha. Tentaram matá-lo primeiro, não foi? Então é só legítima defesa. Ele respondeu com um golpe poderoso que, mesmo bloqueando, o caçador de rank B foi arremessado para trás. Ele se perguntou por que estava sendo pressionado por um caçador do departamento. Se fosse um rank B, teria reconhecido ele, mas ele não é, ele é abaixo. O problema mesmo é que ele estava usando uma espada fina e leve e o seu Yu estava usando uma lança com bem mais alcance. O rank B até tentou encurtar a distância para atacar, mas o seu Yu agarrou ele com um punho e socou com o outro, derrubando o rank B quase na hora. O Jintai ficou desesperado e o seu Yu se perguntou se esse fracote era um rank B. Talvez ele tenha aumentado suas estatísticas nesses últimos tempos sem perceber. Talvez ele mesmo esteja no nível de um rank B agora. E por algum motivo o idiota do Jintai achou que poderia pegar uma pedra e atacar o seu Yu por trás, o que não deu certo. Só com uma virada de lança ele caiu. Obviamente, né? E o seu Yu perguntou qual a sensação. Ele nunca foi surrado assim antes, né? As pessoas que ele atormentou por todo esse tempo sofreram muito mais do que isso. Ele respondeu que se tem problema com isso, deveria ter poder ou dinheiro. É assim que o mundo funciona. O seu Yu concordou, também acha. O mundo seria um lugar muito melhor sem um merda, sem esperança que nem ele. E o Jintai perguntou o que ele vai fazer. Ele respondeu pra não se preocupar. Não tá tão confiante assim, se consegue fazer um lixo que nem ele sofreu o suficiente. Então ele pegou a Yeonhee dizendo que só deixaria ele pra trás. Ele que se vire. Ele tem poder e dinheiro. Quando foi deixado pra trás, obviamente os monstros da dungeon se aproximaram e devoraram Jintai. Assim o sequestro da Yeonhee na zona da faixa amarela chegou ao fim. Ela finalmente se reencontrou com a sua família e o Jongmin, amigo do seu Yu, estava lá esperando do lado de fora, dizendo que os superiores rastrearam os oficiais que permitiram a entrada do Jintai. Também expulsaram os corruptos do departamento. As coisas ficaram bem agitadas. Enquanto os oficiais estavam sendo disciplinados, a notícia do incidente se espalhou como fogo. Eventualmente foi resolvido com a renúncia do juiz da Suprema Corte, Park Bun-jin, e de repente o seu Yu recebeu uma missão de eliminação: caçar a Vespa Rainha, o ápice do enxame de vespas, dentro de 30 dias. Ele conseguiria vários itens e mais 100 de ouro como recompensa. Se falhasse, seu desempenho contra monstros do tipo inseto diminuiria em 50%. No momento que o seu Yu saiu com a Yeonhee daquela dungeon, ele se deparou com a Vespa Rainha, mas ignorou e evitou o combate. Dessa vez ele conseguiria. Ele sabe que as vespas trabalhadoras têm poder suficiente para romper uma dungeon,
A rainha deve ser bem mais poderosa. Daí ele se despediu do departamento, dizendo que tem algo pra fazer hoje, então vai sair mais cedo. O gerente respondeu que é bom vê-lo ativo, mas perguntou se ele terminou a papelada. Ele respondeu ficando em silêncio e indo embora. Não, ele não completou a papelada. Ele tinha um mês até a missão da vez para a rainha expirar. E quanto mais ele demora, mais o enxame aumenta seu território. O que significa que ele tem que garantir que estará completamente pronto. Daí se encontrou com seu mestre para começar o treinamento. Ao entrar nesse templo extremamente tradicional, seu Yu teve que colocar também o seu kimono e perguntou se realmente se tornou discípulo direto dele. Não era só pro teste, só para motivar o pessoal? Ele respondeu que sim, mas não é para deixar subir a cabeça. Ainda tem 2 acima dele. Além disso, a quantidade de treinamento que ele tem pela frente é gigante. Ele apresentou o local, foi saudado pelo Gyeongsu, que obviamente estava suspeitando do seu Yu. Por motivos óbvios, o cara chegou do nada já. E mais tarde o mestre Kangtai mostrou uma cabeça de uma criatura, explicando que é a mandíbula de um demônio de ferro, variante única. Foi a primeira coisa que quase matou ele. A tarefa do seu Yu é simples. Com muita força ele abriu a mandíbula de ferro da criatura. E quando ela voltou, se bateu com muita força. O Gyeongsu disse que, como esperado do mestre, ele é incrível. E o seu Yu pensou que o velho tá toradaço, carai! O mestre disse que agora o seu Yu deveria tentar. O seu Yu pensou que deve conseguir abrir pelo menos 1 centímetro, né? Agora ele é um rank B. Ele fez muita força e o mestre ficou impressionado porque não se moveu nem um pouco. O Kangtai disse que o treinamento vai construir a força física dele, então tinha que continuar até conseguir, viu? Mas o seu Yu ficou lá tentando e o negócio não se moveu nem 1 centímetro. O Gyeongsu pensou que estava certo. O garoto entrou ali por puro nepotismo. Que pena. Na manhã seguinte, bem cedinho mesmo, ele pensou que já faziam 2 anos que entrou na Associação de Artes Marciais. Trabalhou mais duro do que qualquer um para provar que ele é digno de ser um discípulo direto. Mas no final, um cara aleatório consegue a vaga. Não importa como ele veja, não é justo. Mas quando ele chegou lá, o novato, no caso o seu Yu, já estava lá treinando e deu as boas-vindas pro veterano Gyeongsu, o reverenciando. O Gyeongsu disse que ele chegou cedo, novato. Ele respondeu que mesmo em dia de folga tem que manter por dentro das coisas, né? E pode falar tranquilamente com ele. O Gyeongsu não estava tão convencido disso, mas percebeu que o chão estava brilhando e perguntou se foi ele que limpou o dojo. Ele respondeu que sim, ainda com o mop na mão, dizendo que estava meio empoeirado, então ele limpou. O Gyeongsu respondeu para não fazer mais isso, mas parece que o resto deles são preguiçosos quando o discípulo direto está fazendo tarefas domésticas. O seu Yu perguntou se realmente é necessário ter uma hierarquia para coisas assim. Ele tinha tempo livre e quis fazer algo, Só porque é um discípulo direto não quer dizer que não tenha que fazer trabalho para os outros. Estão aqui para ficarem mais fortes, não é? É isso que importa. Cumprir tarefas é coisa de pessoa diligente. E ele quer ser diligente. Mas o Gyeongsu achava ele extremamente irritante. Pelas próximas 2 semanas o seu Yu voltou. Todos os dias bem cedinho, ficando até tarde para treinar. Daí ele tentava abrir a mandíbula e não conseguia. Apesar de ser o discípulo direto, nunca fez valer a sua autoridade ou desprezou ninguém. Ele se dava bem com todo mundo e ainda treinava que nem um maluco. Isso deixava o Gyeongsu ainda mais puto. Afinal, era o tipo de pessoa que ele queria ser. E nesse dia o seu Yu quase conseguiu abrir a mandíbula. E o pessoal torceu por ele. O próprio Gyeongsu apareceu com uma garrafa d'água, dizendo pra não exagerar, tá? Ele respondeu que levou bastante tempo pra deixar as formalidades de lado com ele, né? E eles escutaram de repente um alarme. O Gyeongsu explicou que é o sinal da mobilização para a guilda Overcross. Estão indo para uma dungeon próxima. Deve ser hoje. O seu Yu perguntou a essa hora? Ele respondeu que a Overcross trabalha a todo momento. São bem dedicados. Já trabalhou para eles, então sabe bem. Enquanto isso, dentro do portal, a equipe de mobilização da Overcross já tinha terminado tudo. Foi extremamente rápido. Eles conseguiram capturar o Orc do Sangue de Aço. Um dos caçadores explicou para quem estava na dúvida que esse carinha aí vai alcançar no mínimo 12 bilhões de wons no mercado. O dinheiro da guilda não dá em árvore, por isso venderiam ele. Só que o Orc não pretendia ficar parado. E ao fim de mais um dia de trabalho do departamento de resgate, o gerente disse que já acabaram por aqui e perguntou se ele já vai voltar. Ele respondeu que sim. O gerente até tentou convencê-lo a participar do jantar em equipe, mas o seu Yu não iria. Ele estava dedicado. Mas daí outro alarme soou. Solicitaram apoio de emergência para todas as equipes. Um monstro boss de classe 3 estrelas que estava sendo transportado ilegalmente escapou e estava num ataque de fúria. O local era justamente a Associação de Artes Marciais. Vários dos discípulos conseguiram fugir a tempo. O pessoal da Overcross não teve a mesma sorte. Mas o Gyeongsu
ficou para trás, para segurar a criatura, o orc gigantesco. O Gyeongsu pensou que desde que entrou no Overcross, realmente pensou ser um gênio, um prodígio, e justificava isso, dizendo a si mesmo que explorar subguildas era o direito natural dos fortes. Mas daí ele notou que também era explorado. Ele também era só mais uma peça descartável, onde ele foi deixado para trás, para morrer. Foi só então que percebeu quão cruel é esse mundo. Mesmo assim, não queria acreditar que o mundo estava completamente podre, porque uma pessoa salvou a sua vida. E agora, ele gostaria de ser o tipo de pessoa que ajuda os outros também. Ele ergueu a sua espada quebrada contra o orc para que os outros discípulos pudessem escapar. Ele não conseguia ficar de pé, mas ele aguentou. Nem que por 1 minuto ele compraria tempo aqui. Só que algo surgiu do teto e o seu Yu pisou em cima da criatura, dizendo para deixar o resto com ele. Ele entrou na sua dungeon e mais tarde estava sendo perseguido pelos corredores dela, justamente pelo orc gigantesco. Ele é bem mais monstruoso do que o seu Yu estava esperando, na verdade. É o orc de sangue de ferro. Ele estava atravessando as paredes do labirinto que nem um trem. Realmente merece o título de ser um orc único. Derrotá-lo sozinho seria difícil. Por isso, ele girou as paredes e invocou todos que estavam no labirinto. Assim que os monstros se lançaram contra o orc, ele pensou que atacaria na primeira brecha, mas não teve brecha. O orc do sangue de ferro destruiu todos os monstros em volta, com somente um golpe. Os aliados totais foram reduzidos de 35 para 29. E o seu Yu perguntou se ele sabe quanto tempo leva para arrumar isso. Ele percebeu que os monstros normais não eram nem perto de suficiente para criar uma brecha. Ele não queria utilizar isso por conta do risco, mas a de aço vai permitir que ele consiga mais sangue endurecido. Ele invocou de uma vez o chefe dessa dungeon, Kiori, o gol gigantesco. Eles estavam trocando uma porradaria franca. E o seu Yu conseguiu sim uma brecha, fincando a lança na cabeça do orc. Mas quando ele sentiu ainda mais dor por conta disso, esmagou o boss da dungeon, que foi derrotado. O sistema deu um aviso. Devido à derrota do boss, o reaparecimento de monstros está indisponível. E o seu Yu falou que por culpa dele o seu boss foi pro cacete, né? E ativou a primeira armadilha que fincou várias agulhas gigantescas na pele do orc. Depois ele acertou mais um golpe de lança, jogou o inimigo no chão e o esmagou com os espinhos no teto. O seu Yu falou que acumulou várias armadilhas nessa área por um motivo. Que bom que ele fez isso. O sistema avisou que a durabilidade da dungeon estava em 72%. Se dissolveria naturalmente se a durabilidade caísse abaixo de 60%, ou se todos os monstros fossem eliminados. Os orcs estavam comemorando a vitória, e o seu Yu pensou que perder um boss foi um golpe duro, mas teria se lascado se não fosse por ele. E ele tinha que zicar, né? Porque nesse momento o orc se revelou estar vivo ainda. Ele se protegeu com seu sangue de aço e saiu debaixo dos espinhos. Ele estava começando a sua fase final. Ele não queria quebrar sua dungeon, então usou o portal para transportá-los de volta para o mundo real. O Gyeongsu ainda estava escapando, se perguntando para onde o seu Yu foi. Naquele momento que ele atacou o orc, simplesmente desapareceram. E só de pensar nisso, seu Yu voltou pelo portal no meio do pátio de treinamento. Ele bloqueou com a sua lança os vários golpes do orc de sangue de aço e pensou que era para ele estar exausto nesse momento. Não era nem para estar acompanhando os golpes pesados do orc. Mas o seu treinamento fez efeito. Essas 2 semanas não foram em vão. Ele não estava tão forte assim, só que estava mais forte do que antes. Ele ainda estava sentindo muita dor para continuar de pé, só que dessa vez acertou um golpe em cheio na barriga do orc, que finalmente cuspiu sangue pela lança do seu Yu. Mas o inimigo devolveu agarrando a lança e arremessando o seu Yu para bem longe. Ele não conseguiria atravessar tão facilmente aquele sangue de aço, e ele notou que acabou caindo perto da mandíbula do demônio de ferro. Quando o orc avançou, o Gyeongsu acertou o braço da criatura para ganhar tempo e foi jogado no chão de novo. O seu Yu aproveitou a brecha para pegar a mandíbula do demônio e acertar um golpe em cheio, que arrancou parte do elmo de sangue. O orc ficou vulnerável. Então, o seu Yu abriu a mandíbula e fechou na cabeça do orc, devorando de uma vez só, explodindo em sangue o crânio do inimigo, do monstro. Quando matou o boss, ele obteve um novo item, uma adaga demoníaca. E ele agradeceu a mandíbula. Graças a ele, grandão, tá pronto para ir pro próximo passo do treinamento. Nesse momento, Gyeongsu estava se lembrando do passado, de quando ele foi deixado para trás. Ele se lembrou da pessoa que ajudou ele naquele momento e se viu diante do seu Yu. Não sabia se era ele a pessoa do seu passado, não sabia se tinha confundido ele com outra pessoa, mas estava ajudando ele agora. Era isso que importava. A situação já tinha acabado. No dia seguinte, na central do departamento, vários jornalistas, repórteres estavam tentando entrevistar o Baek Jun-hwan, diretor da Overcross, interrogando ele sobre um incidente que aconteceu. E perguntaram se ele admitia o transporte ilegal de monstro. O Jun-hwan, primeiramente,
primeiramente disse às câmeras que gostaria de oferecer suas sinceras desculpas às vítimas. No entanto, o orc do Sangue de Aço é um monstro de imenso valor de pesquisa. Pegaram ele porque queriam doar ao departamento, apesar dos riscos envolvidos. Ele não poderia mais comentar mais nada no momento e colaborou totalmente com a investigação do departamento de monitoramento. Só que ele não era o único alvo da mídia. Quando Seo Yu passou perto dos jornalistas, também ficaram em cima dele perguntando sobre o incidente, como ele derrotou a criatura, sendo que é um rank D, mas o gerente dele só levou ele pra bem longe dali. Mas um dos homens perguntou se a resposta do departamento não é inadequada. O departamento existe para monitorar e coordenar as grandes guildas para prevenir coisas como esta. Significa que o departamento também é parcialmente culpado? O Seo Yu se perguntou que merda ele tá falando. E o gerente falou pra esquecer ele. Obviamente é só um cara que pegou o dinheiro de algumas guildas pra postar um conteúdo tendencioso. Respondê-lo significa entrar no jogo. Mas o Seo Yu decidiu falar com esse youtuber tendencioso aí e perguntou se ele tava ao vivo, né? Ele vai falar algo e quer que escutem com bastante atenção. E perguntou se é bom receber pra limpar a bunda deles, né? Estão constantemente limpando a merda que os executivos fazem. E perguntou se tá certo, diretor John Juan. Ele respondeu só com um olhar ameaçador. Mas daí Seo Yu foi puxado pelo gerente. Pelos cabelos, inclusive. O John Juan perguntou se esse é aquele pirralho que mal respondeu ele antes, não é? E disse que realmente um filhote recém-nascido não sabe temer um tigre. E disse pro seu subordinado acabar com aquele merdinha. O vídeo daquele youtuber tendencioso foi ao ar. E assim que o vídeo foi lançado, notícias sobre o supervisor Seo Yu estão inundando todos os meios de comunicação. O gerente respondeu que sabe que ele falou fora de hora, mesmo assim acredita que qualquer ação disciplinar será excessiva. As grandes guildas são claramente culpadas ali. É óbvio que esses vídeos foram encenados. Tem vários artigos agradecendo a ele também. Mas o Ki Hyun-ki, chefe do departamento de monitoramento, respondeu que encenando ou não, as pessoas estão falando disso em todo canto. A única opção é puni-lo de algum jeito. O gerente respondeu que esse castigo deveria ser para Overcross ou para as pessoas que deveriam gerenciá-la. O Ki Hyun-ki perguntou se tá chamando ele de incompetente, é? Toda a sua equipe de incompetente? O gerente Lee Han perguntou se não é. E o Ki Hyun-ki perguntou se perdeu a cabeça, hein? Mas o veterano e superior ali disse que já chega. E perguntou se o gerente Lee Han disse que o garoto tem taxa de sucesso de resgate 100%. Ele respondeu que sim, senhor. O superior falou que ele é um talento que não podem dar o luxo de perder. Mesmo que realisticamente confiem na ajuda de grandes guildas, devem manter a dignidade do departamento. Como fizeram uma jogada interessante, se não puderem devolver na mesma moeda, devem ao menos responder a isso. Esse é Park Kwang-soo, diretor do departamento. E mais tarde Seo Yu foi chamado justamente pelo diretor. Afinal, tinha algo muito importante para discutir. O diretor perguntou primeiramente, tomando o seu chá, se o Seo Yu refizesse o teste de rank, que rank acha que pegaria? Ele respondeu que não tem certeza de qual, mas com certeza seria acima do atual dele. O diretor respondeu que ultimamente ele realizou coisas que jamais um rank D conseguiria fazer. Claro, deve saber que tem sido difícil para eles também. Não faltam pessoas tentando descobrir sujeira sobre ele. O Seo Yu se perguntou onde ele quer chegar. Tá dizendo para revelar seus segredos? O diretor do departamento é um mestre na política que manteve sua posição durante anos. E o próprio gerente Lee Han disse pro Seo Yu ser somente honesto e humilde com o diretor. Tentar fazer joguinhos só vai ferrar ele mais ainda. O Seo Yu seguiu o conselho até esse momento, mas se perguntou se realmente tá tudo bem falar sobre a dungeon. O diretor respondeu para não se preocupar. Não vai perguntar como ele ficou tão forte agora. O importante é que o departamento precisa do poder dele. Então foi direto ao ponto. Enviaria ele para o interior. Por algum motivo, Ji Hwan também estava no departamento e perguntou para o coordenador Siwoo o que ele acha do Seo Yu. Ele respondeu que não sabe muito, são de áreas diferentes, mas perguntou por que se importa tanto com a equipe de resgate assim. O Ji Hwan respondeu que nada é mais irritante do que uma praga bem diante de seus olhos. O coordenador perguntou se é por isso que está expulsando ele para o campo. Ele respondeu para tomar cuidado com o que fala, coordenador. Ele apenas quer que o garoto tenha um bom tempo para olhar para si mesmo. Daí o próprio Seo Yu apareceu perguntando se eles são tão próximos assim. O Ji Hwan perguntou então se o gerente assistente Seo Yu continua distraindo, andando por aí, sem mais o que fazer. Ouviu dizer pelo menos que ele seria mandado para o interior. Isso é verdade? Ele respondeu que o anúncio oficial ainda nem saiu e ele já sabe. Por acaso tá vigiando as coisas aqui? E disse para não se preocupar com ele. É só um afastamento de 6 meses. O Ji Hwan falou que ele é bem otimista. Ouviu dizer que o departamento só envia aqueles de nível de chefe de departamento ou superior. E perguntou se acha que é realmente o caso dele. Ele tem de encarar a realidade. Mas o Seo Yu respondeu que na verdade estava esperando para anunciar, mas ele foi promovido. Agora ele é o oficial sênior.
Dupla promoção! É claro que os dois ficaram bem chocados e o seu Yu falou que pela cara não parece feliz com a notícia. Que isso, cara? Tá torcendo contra o progresso dele? O John Hwan respondeu que é claro que é uma ótima notícia. Ele apenas está se perguntando se o departamento distribui promoções por capricho. O seu Yu respondeu que não. O departamento só tá desesperado para manter uma pessoa talentosa que nem ele. Sabe que o John Hwan tá muito irritado de que as coisas não saíram como ele planejou. Porém, ele não tá nem aí. Eles se encararam por um momento e o Siwoo perguntou o que estão fazendo e informou ao diretor Baek John Hwan que tá na hora dele partir. Ele respondeu que sim, acabou se distraindo e se retirou junto com o Siwoo. Mas o seu Yu deu um último conselho pro velhote. Tentar acabar com ele mudando sua localização foi um erro. Não importa pra onde mandem ele, seu trabalho continua o mesmo. Quando o seu Yu partiu, o John Hwan socou a parede, destruindo uma parte dela, dizendo que essas malditas pragas continuam aparecendo. E no escritório do diretor, ele estava pensando na conversa que teve com seu Yu. E ele falou pro garoto não se preocupar. Na superfície parece um rebaixamento ou exílio, mas é apenas um envio de 6 meses. É claro que ele precisará mostrar resultados. É o único jeito de impedir que cheguem até ele. O seu Yu respondeu agradecendo por esse cuidado com ele. Mas ele tem um pedido. Como ele vai ser enviado de qualquer maneira, agradeceria se o enviasse para um lugar que realmente precisa da sua ajuda. E o diretor não estava acreditando que ele tinha dito aquilo nessa situação. Realmente, esse garoto vale a pena alguma coisa. Mais tarde, vendo o anúncio, o departamento de resgate se perguntou se isso é possível. O Seiyu se tornou um oficial sênior em um dia. Um dos membros perguntou se o Lee Han já sabia disso. Ele respondeu que é claro, é gerente. A preocupação mesmo era fazer os resgates sem o Seiyu. Mas o gerente Lee disse que só vão fazer o seu trabalho, como sempre. De qualquer forma, ele disse que o pirralho teve uma semana de folga antes de partir. E mandou ligar pra ele, pra se juntar ao jantar da equipe. O cara perguntou quem vem pro jantar de equipe no dia de folga. Mas quando ligou pro seu Yu, ele tava ocupado. O seu amigo perguntou se é tarefa de casa. Ele respondeu que é algo parecido. Ele tá limpando um ninho de vespa. Ele tá fazendo a sua missão de extermínio, no qual ele tinha de eliminar a rainha do enxame de vespas. Ele só tinha 3 dias restantes pra isso. Ele desligou pensando que achou que tinha vindo rápido, mas rapidamente a rainha produziu muitos soldados. Mas também não importa, contanto que ele ainda consiga se mover. No fim, ele só precisa matar a rainha. Só que ao avançar, ele foi parado por uma barragem de balas de aço. Era um tipo específico de vespa que disparava seus ferrões como se fossem balas. Só que custava muita energia criá-los, então a rainha sempre evitava esse tipo de coisa. Deveriam estar prontos com antecedência. Se ele perder mais tempo, vai acabar cercado. Então arremessou seu portal. Ele pode lidar com essas criaturas usando as armadilhas da dungeon. O portal vai fazer perdê-los o equilíbrio. Daí o seu Yu aproveitou a brecha para passar por toda a floresta, os vários tipos de vespas partindo para cima dele, e notou que o padrão dos inimigos mudou. Algumas das vespas propositalmente se agarraram ao chão para não serem sugadas pelo portal. Mas então ela surgiu, que estava observando o seu Yu desde o início. A rainha vespa. Ele se sentiu lisonjeado. A vespa estava usando tudo o que tinha para matá-lo. Mas pro azar dela, ele também tinha um plano. Como ele não pode fazer os monstros ressurgirem à toa, esse foi seu único movimento. Ele abriu um portal, entrou junto para se esquivar dos monstros, pensando em ser o mais rápido possível. Ele atravessou grande parte da floresta por meio do portal e continuou saltando e pulando trechos, até finalmente encontrar a rainha. O ar estava poluído, os feromônios da rainha estavam ficando mais intensos. Estava chamando o resto do ninho inteiro para protegê-la. Mas também era uma armadilha. Ainda assim, com seu 6º sentido, o seu Yu se esquivou do primeiro golpe desse inseto, evoluído e bem mais poderoso do que os outros. E correndo do bicho, o seu Yu não estava esperando uma criatura desse nível não, viu? Realmente deve estar desesperada para matá-lo. Mas ainda assim, essa criatura gigantesca tinha criado um pouco de desvantagem para ele. Significa que quando for, a rainha estará totalmente exposta. Então, ele jogou o guerreiro dentro do portal e tentou avançar contra a rainha, mas a criatura escapou do portal cortando o próprio braço e se jogou em cima do seu Yu, bem diante da rainha, que respondeu que estão enchendo bem o saco, né? Não importa quanto tentem, o resultado não vai mudar. E como não conseguiu mandar somente um, mandou todo mundo junto pro portal. O guerreiro, a rainha, isso não estava nos planos, mas vai ter que servir, porque agora estão no seu domínio. E já deu o melhor conselho que poderia dar. Se fosse eles, não se moveriam. O guerreiro avançou contra ele, claro, e o seu Yu
disse que tá ficando maluco conversando com um monstro e primeiro ativou a chuva de ferro. Os disparos foram contra a rainha e o guerreiro, mas eles se protegeram com o bater de suas asas. Só que as flechas não vinham só de um lado, então o guerreiro foi pego em cheio e logo depois carbonizado pela outra armadilha. O Soyou falou pra rainha que agora que a sua maior arma se foi, finalmente estão a sós. Ele avançou pensando que a armadura da rainha era forte o suficiente para refletir as flechas. Se é assim, ele precisa achar um ponto fraco, mesmo com seus ataques de lança. Ele tentou fazer isso, mas foi repelido de novo. Nunca seria tão fácil, né? Faltam 3 dias até expirar a missão. Ele tem bastante tempo, mas queria acabar com isso logo. Se ele deixar a dungeon só porque tem tempo, vai ser como se estivesse correndo da Vespa, né? Então lançou a armadilha de blocos explosivos. O impacto foi potente, virou a Vespa com a carapaça para baixo, além de arrancar algumas patas. Isso diminui a durabilidade da arma, mas é uma arte marcial com força destrutiva. A que ele usou logo em seguida, dizendo que se é para utilizar essa técnica pela primeira vez, nada mais justo do que na Vespa Rainha. Era a Lotus Carmesim, um golpe flamejante que atravessou e matou a Vespa, fazendo ele completar a missão. A mão principal dele, que ele usou para empunhar a lança, ficou machucada até por conta desse golpe. Ele pensou que salvou várias pessoas até agora. Entretanto, no final ele era apenas um fraco, indefeso diante de monstros muito poderosos. Mas agora ele tinha certeza que não precisava mais correr. A recompensa da missão foi mandada direto para o inventário dele. Primeiro eu deveria checá-las. Ele conseguiu um ferrão venenoso, uma arma rara com bem mais durabilidade do que a lança dele, e o efeito único de, ao atacar, 95% de chance de paralisar monstros de 2 estrelas ou abaixo. Para 3 estrelas ou acima, a chance cai para 30%. Ele pode usar isso dependendo da situação. Na verdade, pode ser bem útil. Só que o mais importante foi a geleia real da Rainha Vespa. Resumidamente, aumenta em muito, permanentemente, a sensibilidade à mana. Só que tem efeitos colaterais. Ele percebeu com o tempo que quando a armadilha do labirinto é acionada, a mana é consumida automaticamente. Então, para aumentar as armadilhas, ele precisa também de mais mana. Ele comeu a geleia real sem problema nenhum. E de fato sentiu uma tempestade de mana tomando o interior do seu corpo. Ela estava tentando forçar uma saída também. Depois de tudo que o Soyou passou, não deixaria essa mana prejudicá-lo. Ele dominou a mana e transformou sua constituição. Seus sentidos estavam mais aguçados. Tudo por um pequeno pedaço de geleia real. Talvez seja o esperado, né? Seus status, principalmente a mana, aumentaram em muito. Não foi à toa que ele se arriscou tentando cumprir essa missão, né? Mas ele se perguntou quais são os efeitos colaterais. Claro, além de ter de dominar a mana, senão seria um problema. Ele não sabe. Vai ver isso depois. O evento principal começa de fato agora. Ele vai incorporar todos esses monstros na sua dungeon. Os únicos até agora são ghouls e goblins. Não importa o quão forte ele seja, tem um limite do que ele pode fazer sozinho. Então ele precisa de um estoque. O sistema disse que uma colmeia é tratada como uma única entidade. Era recomendado instalar um lago de decomposição para ele. Essa é a nova armadilha que foi desbloqueada ao derrotar a rainha. Se submergir um cadáver de um monstro no lago da decomposição, os XP ou traços daquele cadáver seriam transferidos para um monstro designado. O que significa que se ele aplicar o efeito do lago nessa colmeia, todos os ovos nasceriam mais poderosos. Os ovos da colmeia das vespas foram incorporados à dungeon. E ele já percebeu que uma vespa parecia melhor do que as outras. Poderia ser a rainha. Depois de nomear a rainha, ele finalmente saiu da sua própria dungeon e foi beber um pouco com seu amigo Zhongmin, que disse que pensar que a Zhonghe se ofereceu para atendê-los primeiro. Ela deve ter ficado secretamente preocupada com o envio do Soyou. Ele respondeu que ainda assim ela tá mais atrasada do que eles, né? Ele respondeu que faz parte da rotina dela, na verdade. E perguntou o que ele tem feito. O Soyou respondeu que passou a maior parte do tempo conseguindo comida pro carinha que ele tá criando. O Zhongmin perguntou como assim? Por acaso ele tá criando um animal exótico? Mas por sugestão do diretor, o Soyou também fez o teste de classificação de novo. E ele acabou rompendo um pouco os limites do seu rank atual. Seu amigo respondeu que outros teriam ido viajar ou algo assim. Só que ele é o mais esquisitão, né? Mas ele notou também que as pessoas estavam olhando bastante pra ele por conta das notícias, né? Ele respondeu que sabia que não era só ele que tava achando isso. Tava sentindo uma sensação de observado. Será que ele ficou mais bonito? O Zhongmin respondeu que não importa como olhe, ele não acha que é isso não. Então até que enfim a Zhonghe apareceu, né? Pelo amor de Deus. O Soyou falou que ele é uma sem vergonha, viu? Mas perguntou por que o nariz dela tava sangrando de repente, hein? Mais tarde ela tava com um tampão no nariz por conta do sangue. E o Zhongmin falou que ele poderia grelhar a carne dele. Mas ela respondeu que não. Ela disse que
hoje ela faria isso. Afinal, ela tá atrasada também. Ele respondeu pra pelo menos manter os olhos abertos enquanto faz, então. O Seiyu falou pra deixar ele fazer, tá deixando ele nervoso. E por algum motivo, quando a Jong-hye olhou de novo pro Seiyu, ela viu ele que nem um garanhão bonitão e caiu de cara na mesa. Daí o tampão saiu, mais sangue de novo, ela caiu no chão. O Seiyu perguntou: o que diabo está acontecendo com essa menina? Uma garota se aproximou de repente e ele mandou chamar a ambulância, pô. Mas a garota tava ali pra pedir o número dele e ele se perguntou: que tipo de situação é essa? Até que ele notou uma coisa estranha e pensou que poderia ser isso. Mais tarde ela tava um pouco melhor, deu uma olhadinha pro Seiyu e falou que deve estar cansada do trabalho, alguma coisa assim, né? O Jong-min falou que, pois é, ela tem que parar de fazer esses horários extras. Mas o Seiyu pensou que na verdade é culpa dele. Ele comeu a geleia real pra conseguir sua nova constituição especial. O problema é que a Rainha Vespa controla seus soldados por meio de feromônios. E ele esqueceu desse fato. Ou seja, ele meio que tá atraindo o sexo oposto ao dele. E agora ele tem que se concentrar para que os feromônios não se espalhem em volta do seu corpo. O cara estava exalando sexo, basicamente. A Jong-hye falou que na verdade seu coração não ficaria assim porque ela tá cansada. Ela disse que honestamente naquele momento parece que ficou caidinha por ele. E ele respondeu que ela precisa passar no médico urgentemente. Você é louco, sai daqui, filha. Mas o Seiyu pensou nesse momento que tava se divertindo. Tava com saudade de um dia normal assim. Ele tava tão focado em ficar forte e matar monstros e esse tipo de coisa que acabou se esquecendo da vida. Mas é bom ele aproveitar agora, porque ele vai pro interior e não vai aparecer por um bom tempo. Mais tarde, o diretor Kwang-soo estava recebendo os resultados da avaliação do Seiyu. A magnitude do seu poder estava em 7.5. A nota de corte para um rank S é 7.8, ele tá quase no mesmo nível. O doutor respondeu que sim, senhor. Isso aumentaria muito a reputação do departamento. Mas o diretor respondeu que por agora vai ficar só entre eles. Ele não quer deixar esse fardo em cima do garoto. E além disso, quando for a hora certa, ele mesmo vai revelar todo o seu poder. Mais tarde ele estava no navio a caminho do interior, pensando que finalmente poderia respirar, na verdade. O pessoal do departamento de resgate perseguiu ele até o porto porque ele não completou a papelada antes de ir embora, filho da mãe. E o Seiyu percebeu que esse navio que ele estava era bem esquisito. Ele era gigantão, mas tinha tão pouca gente. Um garotinho se aproximou perguntando se ele vai pra Uleon-do. Ele respondeu que sim, e perguntou por quê. Ele respondeu que raramente vê pessoas nesse navio. O Seiyu perguntou então se ele pega esse navio frequentemente. Ele respondeu que não, mas no aniversário de morte dos seus pais, ele sempre visita o cemitério com a sua avó. E o Seiyu ficou meio sem graça, né? Mas o molequinho falou que foi há muito tempo atrás, tá de boa. E explicou também que não sabe pra onde ele vai em Uleon-do, mas disse pra tomar cuidado, viu? É um lugar bem perigoso. Quando ele encontrou com a sua avó, o Seiyu se perguntou se é realmente uma criança esse moleque. De fato, Uleon-do é uma das zonas de alto risco. Portais pequenos aparecem a todo momento. Só que não tem despertados suficientes pra lidar com tudo isso. A taxa de segurança lá é a pior há muito tempo. O governo parece não se importar, obviamente. Mas, mesmo com isso tudo, os residentes não saem daquele lugar. Por um motivo. Provavelmente porque é seu querido lar, né? E só no caminho até lá já se mostraram os perigos. Uma criatura aquática gigantesca com tentáculos estava tentando derrubar o navio. Quando o navio chacoalhou, o Seiyu foi olhar pessoalmente para ver a criatura. Ele recebeu uma nova missão de extermínio: derrotar o Kraken antes dele chegar em Uleon-do. Como recompensa, receberia habilidades e equipamentos aleatórios. Mas como penalidade, ele perderia HP, mana e ficaria suspenso do seu próprio labirinto. O Seiyu notou que essa penalidade era bem difícil de lidar. E ainda tinha restrição. O Kraken não poderia se aproximar nem a 10 km de Uleon-do. Ou seja, ele tinha de derrotar a criatura rápido. Enquanto isso, na filial de Uleon-do do departamento, um dos caçadores estava terminando o relatório mensal. E o outro cara perguntou se não mudou nada no mês passado, basicamente, né? E o caçador respondeu que sim, senhor, basicamente. E o chefe falou que isso é bom, vou manter desse jeito aí mesmo. E disse que o caçador poderia voltar pro trabalho. Mas um outro caçador que já tava bêbado dentro do departamento perguntou se ele não era pra ser o chefe. E o fumante falou que foram ordens do Guansu. Parece que um outro moleque vai aparecer na filial de Uleon-do. Provavelmente viram ele na internet porque ele virou notícia. Aquele moleque que tá arrumando problema. O bêbado perguntou se o Juan mandou ele não? Não, o fumante respondeu que aparentemente nem ele sabia disso.
isso. Mas de qualquer jeito, ele e a Overcross estão juntinhos. Então, quando a hora chegar, vão dar uma recepção calorosa pro garoto. E perguntou se o irmãozinho bêbado pode fazer isso, né? Se fizê-lo desaparecer, ele vai ganhar uma grande recompensa da Overcross. Ele pode ser o chefe do departamento de resgate de novo. É isso dessa obra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tive alguns problemas com o áudio, pode estar com ruído, alguns momentos estourados aí, mas eu tô resolvendo. Deixem o like, que é muito, muito importante. Se inscreva se não tá inscrito, ativa o sininho, dá uma olhadinha no clube de membros aqui do canal. Não se esquece também de passar lá no Instagram do Kawa, Kawazito com 2 T's. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até a próxima.